Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o comportamento do mercado de escritórios na cidade de São Paulo e o que os números prévios do terceiro trimestre já nos apontam. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings. E hoje é dia de falarmos sobre o mercado de escritórios. Existe muita dúvida ainda sobre como esse mercado tem reagido frente às recentes dificuldades que tivemos nessa questão de saúde e etc. Obviamente com um impacto grande na economia, muitas dessas empresas migrando as suas equipes, os seus times para um modelo home office por conta desse momento que nós estamos vivendo, e fica muita dúvida sobre como o mercado de escritórios tem se comportado em todas as cidades e principalmente na cidade de São Paulo, que é a maior cidade onde as grandes empresas estão instaladas. Eu acho que é importante eu contar para vocês um pouquinho também, antes de entrar propriamente nos números que a gente trouxe, contar como que funciona esse processo de pesquisa aqui na Buildings. Então, vocês vão ver que a gente está a poucos dias do fechamento do trimestre e nós ainda não atualizamos todos os edifícios classe A da cidade de São Paulo. Isso tem uma justificativa. Por quê? Porque nós deixamos esses empreendimentos, os melhores 250 edifícios aproximadamente, para serem atualizados de fato nas últimas 2 semanas do trimestre, para quando nós formos congelar esses números, esses edifícios estejam os mais atualizados possíveis. Então pensem que se eu atualizasse esses edifícios no começo do trimestre, lá em julho, agora que eu fosse fechar o trimestre no final de setembro, muita coisa poderia mudar e esses números não estariam tão assertivos na virada do período. Então por isso que para esses empreendimentos que são aqueles que ditam as tendências, que são as grandes empresas ocupam, a gente deixa para atualizar, fazer um sprint final nas últimas 2 semanas, a fim de quando a gente congelar o trimestre, esses edifícios estejam o mais redondos, os mais atualizados possíveis, tá? Então, dito isso, deixa eu contar um pouquinho do que esses números prévios do terceiro trimestre já nos mostram sobre a performance do mercado de escritórios aqui na cidade de São Paulo. Então, antes de apresentarmos propriamente os números, é importante também vocês entenderem de qual universo se refere a esses dados. Então, a gente está falando dos edifícios de padrão classe A na cidade de São Paulo, são aproximadamente 247 edifícios agora, que tem um estoque total de 4 milhões de metros quadrados, e o status da nossa atualização para esses edifícios até o dia que nós estamos gravando esse vídeo é de 62%, então desses edifícios já tiveram contato da Buildings para ter a atualização dessas informações. Então o primeiro índice que a gente queria trazer, o primeiro número que a gente queria trazer para vocês é sobre a quantidade de edifícios que nesse terceiro trimestre nós tivemos o acréscimo, a entrega de um empreendimento que foi inclusive um empreendimento icônico, que é o Birman 32. O Birman 32 é um empreendimento de 50 mil metros aproximadamente, que foi entregue agora no terceiro trimestre. E se você ainda não conhece o Birman 32, nós deixaremos aqui no card um vídeo com a visita que nós fizemos nesse empreendimento. Fomos recebidos pelo Rafael Birman, que contou um pouco da história e mostrou algumas áreas do prédio. Então, se você também não tem essa vivência de conhecer como funciona a parte estrutural de um edifício, vale super a pena acompanhar esse vídeo. Obviamente, o segundo número que eu trouxe para vocês é o número de estoque total, e que com essa entrega do Birman 32 nós aumentamos o estoque. Então nós saímos de um estoque de 4 milhões e 33 mil metros quadrados para 4 milhões e 84 mil metros quadrados de estoque, basicamente o acréscimo que o Birman 32 fez. E aí a gente traz um número que é o estoque ocupado, ou seja, quando a gente compara o que havia de metros quadrados ocupados do segundo TRI para o terceiro TRI, nós vemos que no segundo trimestre nós tínhamos 3 milhões 487 mil metros quadrados ocupados, e agora o número é de 3 milhões 480. Então, por enquanto, a absorção líquida tem sido novamente negativa em 7 mil metros quadrados, e isso é um marco também do ponto de vista de performance do nosso mercado, porque quando a gente olha em toda a série histórica de 2005 até 2020, nós tivemos pouquíssimos trimestres com absorção líquida negativa,
e nunca nós tivemos 2 trimestres com absorção líquida negativa recorrentes, um na sequência do outro. Então, se vocês bem lembram, a absorção no segundo trimestre também foi negativa em 16 mil metros quadrados e, por enquanto, dentro daqueles edifícios que nós já atualizamos, essa absorção está em menos 7 mil. Então pode ser que nos próximos edifícios que o time está fazendo enquanto gravamos esse vídeo, tenham novas ocupações e que a gente termine eventualmente essa absorção líquida zerada ou até mesmo positiva, mas por enquanto a gente tem esse segundo trimestre na sequência de absorção líquida negativa, que nunca aconteceu na nossa série histórica desde 2005. Falando sobre o estoque disponível, obviamente nós tivemos uma crescente no estoque disponível, que sai de 546 mil metros para 604 mil. Então esse estoque disponível tem basicamente 2 motivos do aumento. Uma por conta dessas devoluções que aconteceram das empresas refletidas, né, nesse estoque ocupado que retroagiu, e também por conta dos novos empreendimentos, no caso do Berman 32, que apesar de ele estar 60% já locado, ele ainda tem 40% disponível. Obviamente o estoque disponível para locação também cresce. E por fim, levando em consideração todos esses números, nós provavelmente teremos mais um trimestre com elevação na taxa de vacância. Então, fazendo aqui uma análise histórica rápida, no primeiro trimestre, quando a gente olha todo o universo classe A, a gente saiu de um estoque de de uma taxa de vacância de 11,7 para 13,5 e agora a gente está subindo para 14,79, 14,8% nesse número prévio do terceiro trimestre. Então, muito provavelmente por conta de toda essa movimentação que nós estamos vendo, nós teremos também um terceiro trimestre com aumento de vacância. Então, além desses números consolidados do terceiro tri, nós temos mais alguns números para trazer daquilo que a gente espera até o final do ano e como deve ser o comportamento na taxa de vacância ao final de 2020. Então, nós temos ainda alguns empreendimentos com entrega prevista para esse ano, que se a gente soma toda a metragem deles, falando ainda de empreendimentos de alto padrão, de empreendimentos classe A, nós chegamos num número aproximado de 207 mil metros quadrados que poderão ser entregues ainda em 2020. A gente diz poderão porque todos esses empreendimentos, os incorporadores, construtores disseram que tem entrega prevista ainda para esse ano, mas a gente sabe que eventualmente um habite pode cair para o ano que vem, então esse número provavelmente vai ter alguma variação, mas é um número que a priori nós temos hoje previsionado para entregas até o final desse ano. Além disso, nós temos também um estoque que hoje está ocupado, mas ele já está ofertado a mercado. Então, o que isso quer dizer? Quando os inquilinos já notificaram os proprietários da intenção de devolver aquele espaço. E essa metragem consolidada hoje soma algo como 78,9 mil metros quadrados para esses empreendimentos classe A também. Então, se a gente pega o estoque que nós temos hoje, já com o estoque vago atual, e nós projetamos esse estoque que será entregue até o final do ano e essas devoluções que devem acontecer, nós chegamos numa taxa de vacância prévia ainda, porque esse número ele é variável, para o final, para o quarto trimestre de 2020, em algo como 20,7% de taxa de vacância. Então, lembrando que esses números são prévios, a gente ainda está na atualização do terceiro trimestre e, óbvio, tem muita coisa para acontecer ainda no quarto trimestre, com vistas a esse número final do ano. E dizer também que o mercado está na expectativa, seja da melhoria dessa questão de saúde que nós estamos vivendo, seja também numa retomada econômica, num ambiente econômico um pouco melhor, e obviamente isso traz impacto na performance do mercado imobiliário. E esse número também é muito importante para você que é investidor de fundo imobiliário, entender qual que é o impacto que o mercado de escritórios como um todo, obviamente, pode trazer para os seus investimentos. Então, existe uma expectativa de crescente de taxa de vacância até o final desse ano, e isso, obviamente, dependendo de onde os teus ativos, onde os fundos imobiliários que você investe têm seus ativos alocados, isso pode vir com uma força maior ou menor, e aí dependendo, obviamente, da performance de cada imóvel individualmente. E aí, duas coisas importantes também sobre esses números que nós estamos apresentando para vocês aqui agora. O primeiro deles
é que se de fato a taxa de vacância fecha nessa casa de 14,8% no terceiro trimestre, podendo chegar até próximo à casa de 20% no final do ano, obviamente que não é um número que era a expectativa do mercado imobiliário no começo de 2020, mas também não é o pior cenário que nós, como mercado imobiliário, já enfrentamos. Vale lembrar que a taxa de vacância lá em 2017, quando a gente de fato tinha um mercado super ofertado, com uma crise econômica também no país, essa taxa de vacância chegou a ser em 25%. Então, quando a gente olha o número do terceiro trimestre de 14,8%, próximo a 15%, ainda é um número que não assusta o mercado do ponto de vista de uma nova crise imobiliária. Então esse é um número que, como todo, o mercado está atento, a gente monitora, mas ainda não quer dizer uma grande luz vermelha piscante do ponto de vista de um mercado super ofertado. E também uma segunda ressalva que a gente queria fazer, que o resultado desses números que nós estamos apresentando, que obviamente não é a nossa opinião ou algum exercício de futurologia. Isso são que os números, os dados, frutos da nossa pesquisa nos mostram até esse momento. Então essa vacância de 14,8% é fruto daquilo que nós atualizamos até agora e pode ter uma variação, e que também esses 20% nós não estamos prevendo eventuais mudanças que podem acontecer ao longo desse período. Isso é que se o mercado fosse congelado hoje para o quarto trimestre, a vacância provavelmente chegaria nessa casa de 20%. Então isso é um resultado do que os dados nos mostram do ponto de vista de edifícios que serão entregues, das áreas que provavelmente serão devolvidas. Então é por aí que nós chegamos nesse número de 20%. Então, bom, era essa análise que nós queríamos trazer no vídeo para vocês hoje, para ajudá-los também a entender qual é o cenário atual que nós estamos passando no mercado de escritórios. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe os seus comentários também com qual é o teu sentimento para o mercado de escritórios. Você acha que ainda vai piorar muito? Você acha que o pior já passou e agora essa taxa de vacância que provavelmente suba a curto prazo tende a voltar a cair? Eu quero ouvir a tua opinião, que para nós é importante. Não se esqueça também de seguir a Buildings no Instagram, que tem muito conteúdo saindo por lá, no @buildings.company. E por fim, não deixe de baixar o Buildings Mobile, que é o nosso aplicativo disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store, com diversas informações gratuitas sobre o mercado imobiliário. Os links vão estar na descrição. Então é isso, obrigado pela atenção e eu te vejo no próximo vídeo.